Os pecados voluntários e involuntários. Você sabia que existem pecados voluntários e involuntários? Sim, quando a Bíblia fala que todos nós pecamos diariamente, mesmo sem ações, ela se refere aos pecados involuntários, como o apóstolo Paulo fala: pois sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Mas vamos explicar isto melhor. Vamos começar do início, pois mesmo quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, a nossa velha natureza humana ainda está presente em nós. Nós ganhamos conhecimento e a mente de Cristo, porém, os desejos carnais que tínhamos e nutríamos antes da conversão ainda está em nosso ser, ou seja, na nossa natureza humana. E todos esses desejos e vontades, existe uma predisposição para o mal, faz com que nós pecamos sempre, até por pensamento. E é por isso que o pecado involuntário tem a ver com a mente, o pensamento, e o pecado voluntário com as práticas e as más obras da natureza humana, conhecida como a carne. Pois existem cristãos que pecam involuntariamente até mais do que os não cristãos, ou seja, os ímpios, pois o pecado foi herdado de Adão e Eva, nossos primeiros pais. Vamos agora diferenciar e explicar melhor os pecados voluntários e os pecados involuntários. Vamos dar aqui exemplos e situações. Primeiro, dos pecados involuntários. São aqueles pecados da mente, da consciência, que não necessariamente precisa você praticar eles. Um primeiro exemplo: um homem casado sente atração e desejo por outra mulher em seu coração, ou seja, já pecou, porém de maneira involuntária. Não praticou o ato do adultério, mas desejou a outra mulher que não é seu cônjuge. Ou uma pessoa em momento de raiva, no trânsito ou no ambiente de trabalho, sente profunda raiva ou vontade de dar um soco em alguém, devido ao pecado que está em seu corpo devido à queda de Adão. Então observe que nessas duas situações ele sentiu apenas o desejo, a tentação, mas não o pôs em prática, não concretizou o pecado, mas pecou involuntariamente. É como estar com um inimigo dentro de seu próprio corpo, que é o pecado. E todos os dias nós pecamos, sentimos desejos, vontades ou até raiva, estresse de alguma pessoa ou de alguém, e tudo isso mostra e prova que nós somos pecadores condicionais, que estamos na condição de pecador devido ao pecado de Adão. Eu poderia citar inúmeros exemplos de pecados involuntários, mas esses dois aqui já dá para entender. O pecado voluntário, no caso, seria o do primeiro exemplo, ter um caso ou ter uma relação com a mulher traindo sua esposa. No caso, o primeiro exemplo que citamos foi apenas do desejo do pecado involuntário, porém não foi concretizado. Mas caso fosse concretizado ou houvesse a traição, seria um pecado voluntário. E também o segundo exemplo que nós falamos do ambiente de trabalho, ou seja, dar um soco ou um murro no amigo de trabalho, aí seria feito o ato e seria um pecado voluntário, pois o pecado involuntário é apenas a vontade, o desejo de fazer algo, porém o voluntário é quando ele é concretizado. Esse nem todos praticam diariamente um pecado voluntário, mas involuntário todos estão pecando diariamente devido à condição que se encontra de pecador. Pois existe uma diferença entre a condição de ser pecador e a prática de pecador. Ou seja, um pecadeiro que vive na prática do pecado é diferente do pecador. Ou seja, esses pecados involuntários podem ocorrer quando alguma pessoa que se diz cristã faz mal ao próximo ou pensa mal dele, debochando de sua personalidade e comportamento, mesmo que não tenha dito que pecou involuntariamente em seu coração e em sua mente. E esses pecados involuntários pecamos diariamente, quando sentimos raiva no trânsito, no ambiente de trabalho, quando olhamos com desejo para outras pessoas. Em várias situações pecamos involuntariamente. Já os pecados voluntários são praticados por nós como atos e ações, em brigas, discussões, atos de maldade contra o próximo, prática do adultério, fornicação, sexo sem compromisso, dentre outros pecados.
O pecado involuntário também quando nós fazemos mal a nós mesmos com o uso de substâncias tóxicas que prejudicam a saúde do corpo, quando maltratamos alguém com palavras e atos. Todos esses pecados são atos e ações voluntárias. Já os pecados involuntários às vezes fogem do nosso domínio, que no caso é o fato de sermos tentados pelo mal. A Bíblia nunca promete que os crentes serão perfeitos na carne, sempre irão passar por essa questão da luta contra a condição de ser um pecador. Por isso existe a condição de ser pecador, que você já é um pecador, e a prática. A prática seria uma pessoa que vive o estilo de vida de pecado, um pecadeiro. Por isso, em alguns versículos da Bíblia, diz que nós pecamos sempre. Esses pecados involuntários só vamos conseguir vencer no dia da ressurreição e transformação do corpo, corrupto para o incorrupto. Jesus morreu por esses pecados involuntários. Já os voluntários, os que nós praticamos, nós precisamos lutar nessa vida para não praticarmos, para assim demonstrar a libertação do pecado e sermos transformados no dia da ressurreição. Então, essa é a diferença entre os pecados voluntários e involuntários. Por exemplo, você passa por um copo de água e sente o desejo de beber aquela água. Vamos supor que beber a água seja pecado, só um exemplo. Mas você não bebeu. O ato de beber seria a prática do pecado voluntário. De sentir o desejo, a tentação seria o pecado involuntário. Ou até mesmo sentir raiva ou algum processo de estresse com alguém, sentir vontade de fazer mal, mas tudo na questão do pensamento. Que você pensa sempre, isso é a prova que você está na condição de um pecador, certo? Então, espero que tenha sido claro nesse assunto de pecados voluntários e involuntários, certo? O texto áureo seria esse que Paulo falou, que está em Romanos capítulo 7, versículo 19 ao 20, onde ele diz: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, este faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim, ou seja, a condição de pecador que todos nós nos encontramos, que vai ser liberto no dia da transformação e na ressurreição, certo? Então, se você ficou até o final do vídeo, eu agradeço, deixa seu like, curte, comenta e compartilha, e também se inscreve aqui no canal para ter acesso aos novos lançamentos aqui do canal sobre a Palavra de Deus, certo? Então, que Deus abençoe sua vida grandemente. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.